Meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é um motivo de alegria poder estar com vocês neste dia para juntos compartilharmos a palavra de Deus. E dentro desse tema proposto para nós aí, que a gente pensou nele, e espero em Deus que esse tema seja bênção para a sua vida, como tem sido bênção para a minha vida pensando nele, pensando em todas as coisas que o envolve, não é? E é bom estar com você aí, vocês aí casais, cada um de vocês, e aqueles que também não são casais, mas que estão participando, é para todos na verdade, né? Que Deus abençoe vocês aí, não é? E eu quero de fato dizer para vocês que é esse tema que nós vamos trabalhar, a família e os desafios cristãos do mundo contemporâneo. E já vou antecipar também, na verdade, que nós vamos fazer 2 palestras sobre esse tema. Eu vou abordar 6 desafios, não é? Para a família, cristã no mundo contemporâneo, no mundo atual, né? Eu estou falando, quando falo do mundo contemporâneo, nós estamos falando do mundo atual, o mundo pós-moderno, como é falado por aí afora, não é? Como a ciência hoje, a sociologia, a antropologia e outras ciências estão abordando dessa forma, né? O mundo pós-moderno. Então é sobre esse tema. Vou abordar 6 desafios sobre esse tema, 3 eu abordo hoje, 3 eu abordo na próxima semana. Acredito que vai ser na próxima semana que a gente vai fazer então, abordar os outros 3 desafios, né? E eu espero em Deus que que Deus use isso para desafiar as nossas vidas, para nos dar condições de fato de pensar um pouco mais sobre os desafios que estão diante de nós no mundo atual, e a gente faça alguma coisa para podermos de fato encararmos esses desafios como deve e avaliar. A tendência, o que nós queremos na verdade com uma palestra dessa é que cada um de nós tenha condições de avaliar como é que nós estamos vivendo diante daquilo que nós vamos ver aqui nesse dia. Tá bom? A família e os cristãos do mundo contemporâneo. E eu quero então iniciar a nossa palavra lendo o texto de Josué 24, capítulo 24, versículos de 14 a 15, para dizer o seguinte: nós vamos ter esse texto de Josué como base, mas não vai ser o único texto que nós vamos usar. Estaremos usando durante esses dias outros textos também, outros desafios saem de outros textos, mas sendo que esse aqui vai ser a base para todos, não é? Sendo que outros desafios vão sair de outros textos. A gente vai usar outros textos, mas sempre voltando no livro de Josué e seguindo o livro de Josué como base, esses 2 versículos como base para esses desafios, né? E outra coisa interessante que eu estou abordando aqui, a família e os desafios cristãos do mundo contemporâneo. Esses desafios é na minha visão. É claro que eu tenho base para pensar neles, né? Vem de diversos pensamentos, diversos estudos que a gente tem feito, vem do ministério, de uma certa forma. E para dizer que, ao meu ver, esses desafios que nós vamos ver, eles são gerais, eles não estão apenas presentes no contexto da igreja brasileira, não é? Eles não são apenas para o contexto da igreja brasileira, mas são desafios que são para qualquer lugar. Eu tenho visto boa parte desses desafios, eu tenho visto boa parte deles em lugares que eu tenho trabalhado, onde eu tenho passado, né? Onde eu tenho ido pregar e conversado com pessoas, onde eu tenho exercido o ministério de uma certa forma, eu tenho visto esses desafios presentes ali na vida das pessoas, né? Então eu acho que não é uma coisa só para nós, é para você, é para mim, não é? Mas ele é muito mais abrangente, pega muito mais famílias, né? Na verdade, eles terminam pegando as famílias do mundo todo. Você, ao ouvir sobre os desafios, você pode na sua forma de pensar, achar que esses desafios não são os desafios que deveriam ser colocados como os desafios contemporâneos para a família, né? Você pode pensar, eu acho que todos nós temos aí o direito de pensar diferente, não é? Não se preocupe com isso, não. Então pode ser que você, ao nomear, você nomeie esses desafios de forma diferente. Eu, na verdade, ao nomeá-los aqui, eu estou nomeando-os, mas não estou ordenando. Eu ordeno eles, mas não significando dizer que um é mais importante que o outro. Porque todos eles vão estar vão exercer praticamente a mesma importância daquilo que nós vamos falar. Mas se você achar que na verdade, olha, deveria ter esse, deveria ter aquele, eu acho que tem muitos mais desafios. Eu estou aqui abordando 6 e para abordar 6, eu estou tendo que fazer dois momentos, não é? Imagine se fosse abordar mais do que isso, quanto tempo que a gente não iria levar. E para dizer também que
Existe muito mais desafios, né? E esses desafios, eu não estou sendo tão profundo na abordagem deles. Não é? Não estou sendo tão superficial, mas não estou sendo tão profundo na abordagem deles, porque nós temos tempo, né? Nós estamos lidando com a tecnologia e essa tecnologia está sendo uma escola para a gente. Para mim, especificamente, está sendo uma escola, né? Estou tentando aprender a lidar com isso, não é? E quem viveu lá com 18 anos em África e agora está mexendo com isso, pouco tempo no Oriente Médio, né? Mas sem mexer com tecnologia. Agora nós estamos aprendendo com isso, mas louvado seja Deus porque nós temos essas ferramentas. Mas vamos lá, eu quero ler com vocês então esse texto da palavra de Deus, né? Que está em Josué, esse texto de Josué, que é o Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos? Vamos dizer assim a palavra de Deus. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram da além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero pontuar para vocês, antes de prosseguirmos aí, algumas coisas interessantes, algumas palavras interessantes nesse texto. Dá uma observada aí no nosso quadro. Primeiro, a palavra, o verbo servir. Ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes nesse texto, né? Sirvam-no com integridade, sirvam ao Senhor, servir ao Senhor, a quem irão servir, seus antepassados serviram-os além do Eufrates, e por último, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que aparece 6 vezes nesses 2 versículos, 6 vezes, apenas 2 versículos, e esse verbo conjugado de diversas formas para indicar o servir, ele aparece 6 vezes aí. É muito interessante. Outra coisa que eu quero frisar com vocês aqui, e a gente continua a partir daí, agora temam o Senhor. Aí vem o outro, joguem. Joguem, vem com a ideia de jogar fora os deuses, deixar de lado aquelas coisas que estavam atrapalhando ao povo na sua relação com Deus. Esse texto, querido, foi escrito por Josué, na verdade. Esse texto foi escrito por Josué, esse texto representa ali praticamente o final do ministério de Josué. Quando Josué já estava prestes a morrer, faltava pouco tempo para ele morrer, ele chama o povo de Israel e fala com eles. E veja quem foi Josué. Josué foi um homem muito usado por Deus junto com Moisés. Todo período que o povo de Israel ficou no êxodo, Josué estava junto. O povo, quando ficou no deserto os 40 anos, Josué estava junto. E o povo, quando avança para a terra prometida, Josué estava junto. Ou quando os espias são enviados para a terra prometida, Josué estava junto. E vocês devem se lembrar que Josué e Caleb foram os únicos 2 espias na terra que trouxeram um relatório positivo. Um relatório mostrando a possibilidade que o povo de Israel tinha ao entrar naquele local. Dizendo que, na verdade, que ele chega a falar assim, eles serão ele deu a ideia dos cachos de uva que eles viram lá, doces, né? E deu a ideia de que na verdade, aquilo seria como prazer nos lábios deles a entrar naquela terra ali. Então, esse foi Josué. Ele estava ali presente. E, na verdade, nesse texto agora, Josué estava prestes a morrer. E veja que Josué passa um longo período com o povo de Israel, na presença de Moisés, e depois, sem a presença de Moisés, nas conquistas, né? Josué estava à frente do povo desde que Moisés morrera, né? Desde o êxodo, e agora, nesse momento, ele já estava sozinho com o povo em todo período de conquista entrando na terra. Perceba que Moisés, na verdade, não entrou na terra prometida, ele viu de longe, mas foi justamente Josué, que assumiu o comando e entrou com o povo na conquista dessa terra prometida. Não é? Essa terra foi conquistada passo a passo.
não é? Josué, na verdade, é que estava liderando o povo de Deus naquele contexto, né? O povo, na verdade, estava vivendo experiências variadas. O povo com quem Josué está falando, ele vem num contexto de experiências variadas, não é? Veja, deserto, passou todo o período do deserto, parte, na verdade, quase todos os mais velhos ficaram no deserto, não é? Mas os mais novos entram na terra. Agora eles estavam na terra prometida. E nesse contexto, na verdade, vamos dizer assim, eles estavam entrando em lugares onde havia pessoas que serviam outros deuses que não era o Deus que eles serviam. Pessoas que tinham costumes diferentes, pessoas que tinham fé diferente, pessoas que tinham práticas totalmente opostas e diferentes da prática que eles tinham. Né? É esse povo que está entrando no contexto, é esse povo que entrou no contexto da Terra Prometida. Mas, uma coisa que nós precisamos frisar, e vai ser importante aqui no estudo desse tema, é que esse povo é um povo que, na verdade, teve experiências com Deus. Não era um povo que estava abandonado, não era um povo que estava à sua própria sorte. Era um povo que veio por um caminho. Esse caminho foi um caminho de lutas, mas foi um caminho de conquistas, foi um caminho de ver a presença real de Deus na vida deles dia após dia. Mas alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo ao ponto de Josué, então, chegar, esses versículos 14 e 15, na verdade, se for ler todo o capítulo 24 e um pouco antes, o 25 depois, nós vamos ter isso com mais clareza. Eu pego esses dois versículos que eles, de uma certa forma, eles mostram essa ideia do que nós estamos querendo falar com vocês durante esses dias. Ele mostra isso de uma forma muito clara, não é? Então aqui Josué chega e coloca isso diante do povo. E a partir daí eu quero ver com vocês os desafios, né? A família e os desafios cristãos no mundo contemporâneo. Quais são esses desafios cristãos para as famílias no mundo contemporâneo? É isso que nós queremos ver e a partir de aqui então. Então o primeiro desafio que eu quero ver com vocês é esse. É o abandono da tradição. O abandono da tradição. O texto diz, jogue fora os seus deuses, o versículo 14. Nós já lemos, jogue fora os seus deuses, que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito. Este é o primeiro grande desafio para a família cristã no mundo contemporâneo. Eu quero reforçar, quando nós estamos falando de mundo contemporâneo, não veja a palavra contemporânea como uma palavra de um outro mundo, não. Ela simplesmente significa o mundo atual. O século 21, os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo. Na verdade, é isso que está se referindo. Não é? Então esse é o primeiro desafio para a família cristã no mundo contemporâneo. Abandonar tradições que não correspondem com o querer de Deus para a sua vida individual e a vida da sua família. Tradições que não correspondem com o querer de Deus para a sua vida individual e a vida da sua família. Quando nós falamos de família, o nosso alvo com esse estudo na classe aqui, de uma certa forma, são os casais. São aí o pai e a mãe, e até mesmo porque a classe aqui é a classe de casais. Né? São os pais que estão assistindo, embora que nós estamos tudo online, pode ser que os filhos sentem aí para assistir junto, para participar, não tem nenhum problema. Se os filhos estiverem aí ouvindo com a gente, participando com a gente, não tem nenhum problema. Não é? Eu acho que só vai trazer crescimento para eles também. Mas quando eu falo família aqui, na verdade, nesse ponto eu estou me referindo a você, casal. A você, marido, a você, mulher. Vocês que são aí os patriarcas da família, vocês que são os esteios da família. É claro que a família é constituída por muito mais, e dentro desses desafios nós vamos incluir as outras partes da família também, mas o alvo vai ser sempre você. Então esse é o primeiro desafio, abandonar as tradições. Tradições que não dizem respeito com o querer de Deus para a sua vida. Neste caso aqui, a tradição está relacionada com práticas que aquelas pessoas herdaram dos seus antepassados. As práticas herdadas dos antepassados, coisas que eles faziam, tidas como corretas, e essas coisas foram passadas para vocês. Não é? Você aprendeu isso e hoje você pratica isso. E o que eles herdaram eram práticas, na verdade, que os nossos antepassados herdaram, eram práticas ligadas aos deuses
dos seus antepassados e que os levavam a trocar os ensinos do Deus verdadeiro para o ensino e práticas herdadas. Na verdade, estou me referindo ao texto, não é? Ao texto. O que é que esse povo de Israel herdou? Esse povo ao qual Josué fala. Eles herdaram prática ligada a deuses. E o texto diz isso. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito. Então, as práticas deles, as práticas herdadas pelos filhos, eram práticas ligadas aos pais, que eram ligadas aos deuses do antepassado. E essas práticas estavam os fazendo trocar o ensino do Deus verdadeiro para aquele ensino errado que não correspondia com o querer de Deus para a vida deles. Que não correspondia com aquilo que era ensinado, com aquilo que era a prática que eles deveriam ter na vida deles do dia a dia. E foi isso que eles herdaram. Era isso que eles estavam praticando naquele contexto. Quando o foco, irmãos, sai dos ensinos de Deus, isso é um grande risco, um grande perigo. Quando o foco sai dos ensinos de Deus, as coisas saem do trilho, ou as coisas saem dos trilhos. Quando o foco, casal, quando o seu foco sai da palavra de Deus, o seu foco fica em tradições que não diz respeito ao querer de Deus para a sua vida, coisas que você herdou, coisas que talvez vocês até pensem que era boa, pensava que eram boas. Quando o seu foco sai da palavra de Deus e vai para isso, as coisas saem do trilho. Quando vocês, pais, marido e mulher, não estão com o seu foco nos ensinos de Deus, a família inteira estará na direção errada. A família inteira estará caminhando numa direção que não é a direção de Deus para a sua vida. Eu quero citar aqui pelo menos 3 tipos de tradições que nós podemos pensar nela. A tradição pode ser religiosa, como o texto aponta, os deuses que os seus antepassados adoraram. Então esse texto está apontando de uma certa forma a tradições religiosas. Elas podem ser religiosas. E a pergunta para nós nesse momento, uma boa pergunta é: em quem a sua fé está firmada de fato? Porque neste caso, parece que havia resquícios de práticas de adoração nas vidas das famílias. Adoração ou adorações incompatíveis com os ensinos do Deus verdadeiro. E o que levou Josué a lhe chamar a atenção por causa disso. Havia resquícios de adoração a um Deus, a Deus que não era o Deus verdadeiro. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que enviou Jesus Cristo. O Deus que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Salvador. Havia resquícios de adoração. Eu me lembro, é interessante que no nosso ministério em Angola, Deus nos ensinou muitas coisas. Eu me lembro que eu tinha uma diaconisa que eu contava muito com ela naquele contexto. Uma irmã muito firme, falava bem, tinha uma liderança muito forte, muito envolvida no contexto da igreja. Nesse período eu pastoreava a primeira igreja batista de Uíge, uma igreja com grandes desafios. E de uma noite para o dia aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. Tivemos o culto no domingo, quando é na terça-feira, alguém me chama e fala: pastor, está acontecendo algum problema com a irmã fulana de tal. Mas está acontecendo o quê? O pastor precisa ir lá para ver. E a coisa não é boa. A coisa não é boa que está acontecendo com ela. E eu fui ver. Eu chego lá, meus queridos, o que eu encontro? Eu encontro aquela irmã, que era uma irmã forte, alegre, uma irmã convicta, pelo menos é o que nós entendíamos, convicta daquilo que cria. E encontro aquela senhora cabisbaixa, jogada para um canto, toda arrumada, com cortes, pequenos cortes no rosto, na testa. E eu fiquei admirado ao ver aquilo, porque na verdade, ao ver aquilo, eu já sabia que aquilo era prática de feitiçaria. Era prática de feitiçaria. E era justamente isso que estava acontecendo. Aquela senhora, ela mantinha tradições religiosas que veio de famílias, eu não sabia. Veio do passado, veio da história do país, veio da cultura do país. Nós vamos colocar outro tipo de tradições, mas aquela tradição religiosa estava forte.
A tal ponto que da noite para o dia fez aquela senhora forte ficar cabisbaixo, fez aquela senhora forte ficar insegura, fez aquela senhora forte questionar tudo o que estava acontecendo em volta dela. São caminhos que muitas vezes o diabo usa para poder destruir a vida das pessoas. E nós precisamos tomar cuidado. No caso daquela irmã, eu louvo a Deus porque aquilo aconteceu, porque nos deu oportunidade para trabalhar com ela. E ali, naqueles dias, apesar do choque que eu tive, depois de ver alguém que parecia ser sério do meu lado no dia a dia, um grande apoio no meu dia, daquele jeito, alguém que estava, na verdade, servindo a um outro Deus, ao diabo. Feitiçaria é coisa do diabo. Estava servindo, envolvida com aquilo, mas pela graça de Deus, nós começamos a trabalhar então com aquela irmã, e aquela irmã foi liberta. Aquela irmã foi liberta, porque a partir daquele momento ela só tinha duas opções: ou ela realmente trabalhava para ser liberta, ou ela se afundar mais, até de fato o diabo levar a vida dela. Mas pela graça de Deus, ela foi liberta. E a pergunta, queridos, para mim e para você é essa: em quem a sua fé está firmada de fato? O que você recebeu? A pergunta, na verdade, é essa: existe alguma coisa na sua vida, dentro do aspecto religioso, que você herdou dos seus pais, herdou de alguém, de parentes, e que não corresponde, não diz respeito com aquilo que a fé ao verdadeiro Deus, não diz respeito com os ensinos da palavra de Deus para a sua vida, mas que você continua tentando vivendo porque o fulano vivia assim, o Beltrano vivia assim, e você então deixa isso pesar na sua família. Cuidado com a tradição religiosa, ela pode ser perigosa, principalmente quando ela, e normalmente quando ela não aponta para a palavra, os ensinos autênticos da palavra de Deus para as nossas vidas. A outra tradição, eu já coloquei aqui, pode ser a tradição familiar. Essa é difícil falar dela, não é? Ela é meio complicadinha. Coisas que você aprendeu em casa, mas que não correspondem com o querer de Deus. E você pega e leva isso ou traz isso para o casamento. São coisas que talvez os seus pais também aprenderam com os pais deles, e você também aprendeu deles. Mas são coisas que não são boas. Você percebeu? Isso já são tradições familiares. Os seus pais aprenderam, os seus pais passaram para você, e você aprendeu, e você trouxe isso para o seu casamento, e você está tentando forçar, tem tentado forçar isso na sua família como se fosse coisa correta. Como se fosse coisa que, na verdade, vem de Deus, enquanto muitas vezes não são. Preste bem atenção. Existem muitas coisas que nós aprendemos com os nossos pais, mas, na verdade, esse é o dever dos nossos pais. Os pais, nós vamos falar sobre isso mais à frente, é um dos desafios que nós temos aqui, de ensinar os filhos, né? É o dever dos pais, ensinar os filhos da melhor forma possível. Eu não estou me referindo a isso. Eu não estou falando aquilo que você aprendeu, que diz respeito a um ensino da palavra de Deus, que você trouxe, que te ajuda hoje, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tradições, como aconteceu com o povo de Israel. Eles trouxeram coisas de trás, lá de trás, que eles aprenderam e foram simplesmente replicando. Mas coisas que não diziam respeito ao querer de Deus para a vida deles. Coisa que não trazia crescimento, coisas questionáveis, coisas que na verdade estavam levando a família deles a se afundarem a cada vez mais. E nós precisamos tomar cuidado com as tradições familiares que não dizem respeito com o querer de Deus nas nossas vidas. Práticas que você aprendeu, talvez em casa, mas aqui uma outra coisa, ou com amigos, quando você era solteiro, e que você traz como você casou, você trouxe para a sua família. Você impõe isso, tenta impor isso ao seu cônjuge, porque agora você é casado, ou seja, você homem impõe à sua mulher, ou você mulher impõe ao seu marido, mas são coisas que não vão trazer nada de bom, apenas desentendimentos, confusões e rachas na família. Você entendeu? Aquelas práticas que você tinha como solteiro, ou você como solteira, que você praticava, que você fazia no seu dia a dia, e de repente você casa.
Você forma uma nova família e você quer trazer essas coisas que nós estamos colocando aqui como tradições, fazendo parte do desafio do abandono às tradições. Você vem trazer isso para o seu meio familiar, para a família que Deus te deu, para a sua família, uma família bonita, uma família abençoada, a família que Deus permitiu que vocês constituíssem. E você traz isso para a sua família, mas isso não vai somar nada. Isso só vai trazer prejuízo para vocês, porque aquilo é coisa do passado. Uma tradição, por exemplo, que eu aprendi em casa e que não corresponde com o querer de Deus, com o ensino de Deus para a família, foi a falta de diálogo entre meus pais e entre meus pais e nós, os filhos. Falta de entre meus pais e entre meus pais e nós, os filhos. Eles trouxeram isso dos pais deles. A ideia é de que eles, como pais, é quem tinha a primeira e a última palavra. Mais nada importava. E com isso, injustiças eram cometidas. Como filhos, nós sentíamos isso. Infelizmente, os nossos pais não foram educados de tal forma que aprenderam a dialogar com os filhos, a conversar com os filhos. Mas eles aprenderam que, como pais, eles eram os mandões, os donos. Então eles determinavam e a gente tinha que obedecer. Me lembro que sentia falta que meu pai dialogasse comigo a respeito de muitas coisas. E aí havia o excesso de autoridade. E o excesso de autoridade, na verdade, afasta. Ele não aproxima, ele afasta. Então essa é uma tradição, por exemplo, que aconteceu no meu meio familiar. Eu vi isso. Era uma tradição que acontecia ali e eu sentia, os meus pais trouxeram isso dos pais deles e aplicaram isso com a gente e eu sentia a falta de uma atitude diferente. Eu me lembro também que assumi um compromisso de ser diferente. Em meio a tudo aquilo, pela graça de Deus, é claro que Deus já sabia o que Ele queria de mim. Ele já sabia que eu era alguém escolhido para o querer e a vontade dele, para fazer algo que Ele queria. E Deus então foi trabalhando na minha vida. E Ele me fez ver aquilo e me fez, na verdade, pensar que eu querer ser diferente quando eu me casasse e tivesse filhos. Que eu manteria, e isso, na verdade, eu fiz um compromisso com Deus, de que eu manteria diálogo com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. E até hoje eu tenho tentado fazer isso, procurado melhorar. Isso a cada dia. Mas, na verdade, isso demanda humildade. Procurar incorporar as ideias dos outros nas decisões, isso demanda humildade. Humildade porque você tem que muitas vezes perceber como pai que está errado. Perceber com seus filhos determinados momentos que você está errado. E você tem que conversar com eles. Você tem que trazer as coisas para eles conversarem, para eles participarem da conversa. Você tem que dialogar com eles. É necessário isso. Mas esse diálogo tem que ser de tal forma que ele faça parte, ele seja incorporado nas ideias. E não só nas ideias, ele seja incorporado nas decisões. Pela graça de Deus, nós temos conseguido fazer isso muitas vezes. Muitas vezes nós temos procurado sentar, mesmo com as nossas filhas hoje não estando conosco, a gente conversa. Como decisões fortes têm que ser tomadas, a gente conversa sobre elas. E a gente ora sobre elas. Não é? E depois todos nós somos responsáveis por elas. Se elas não acontecerem como nós gostaríamos, se o resultado não for exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse, todos nós somos responsáveis. A culpa não é de um, a culpa não é do outro. Mas quando isso não acontece, a culpa sempre vai recair numa pessoa. É aquele que diz que dá as ordens. É aquele que não quer dialogar, aquele que não traz os outros para a conversa. Ele termina sendo responsável por tudo. E a pergunta aqui para nós é: quais tradições você como marido e você como esposa precisa abandonar hoje para melhorar o seu relacionamento ou com sua esposa ou com o seu esposo? O relacionamento com a sua família em geral. Quais tradições você precisa abandonar? Quais tradições? Outra tradição que eu quero falar sobre ela é a tradição cultural. Há muito por aí afora que tem acabado com a vida de muitos casais e tirado o exemplo de marido e mulher, de um para com o outro e dos dois para com seus filhos.
e os colocando como pessoas quaisquer, perdendo o respeito da própria família. Infelizmente, queridos, existem tradições culturais que têm destruído famílias. Não destruído, tem tirado o respeito do marido para com a mulher e tem tirado o respeito dos pais para com os filhos. Por quê? Porque eles não souberam perceber ainda que são coisas que não são boas para serem colocadas em prática no contexto familiar. São coisas que deveriam ser peneiradas, colocadas de lado, avaliadas à luz da Bíblia e deixadas de lado. Tradições culturais. Eu quero dar exemplo de algumas tradições culturais muito simples aí. Uma delas, por exemplo, é as rodas de bebidas. É claro que talvez você, antes de conhecer a Jesus como seu Salvador, tinha prática muito forte disso, né? Talvez os finais de semana, sentar com os amigos ali nas rodas de bebidas, mas há crentes que também têm participado disso. Pessoas que vão junto com os amigos para a roda de bebida e ali eles terminam compartilhando coisas que não deveriam compartilhar. Eles terminam sendo forçados, às vezes, a fazer coisas que não deveriam fazer, porque não condizem com aquilo que eles são, não condizem com aquilo que eles vivem, não condiz com a proposta de vida deles. Uma outra coisa são as rodas de amigos, principalmente com aqueles que não são cristãos, que vai pouco a pouco introduzindo uma prática de quem não conhece a Jesus na vida de quem conhece a Jesus. E com isso você vai perdendo aquilo que é precioso. E isso também vai provocando mudanças no seu relacionamento. Isso vai provocando mudanças no seu relacionamento com Deus, vai provocando mudanças no seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa ou com o seu esposo, vai provocando mudanças no seu relacionamento com seus filhos. As rodas de amigos, cuidado. Eu não estou falando aqui que não é bom ter amigos. O bom seria que você tivesse amigos que confessassem a mesma fé que você e ambos fossem fiéis. Ambos, quando sentassem para compartilhar as bênçãos de Deus. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos amigos que não compartilham a mesma fé que nós. Tome cuidado com isso. Eu não estou dizendo que você não deva tê-los. Mas eu estou dizendo, tome cuidado quando você senta na rodinha com eles. Os Salmos lá vai falar sobre aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. E cuidado, porque isso vai trazer prejuízos à sua família. Um outro exemplo é a independência demasiada e fora de controle. Se esquecendo de que em Cristo são uma só carne. A palavra aqui é individualismo. Pessoas que querem ser independentes demais. Marido e mulher. Família que querem ser independentes demais, se esquecendo, na verdade, de que eles são homem e mulher. Uma só carne, a proposta de Deus para vocês no casamento. E quando Deus permitiu que vocês se unissem em matrimônio, a ideia não era que vocês fossem viver uma vida de individual, uma vida individualista, cada um pensando em si, cada um querendo defender os seus direitos. Não, não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é que vocês estivessem juntos e vocês defendendo os direitos de todos, o direito da família de uma forma geral. Porque você, como marido e mulher, estão constituindo uma família que Deus está permitindo acontecer. Um novo núcleo social está surgindo, ou surgiu. E vocês podem ser bênçãos diante de Deus para toda a comunidade onde vocês estão. Cuidado com isso. A independência demasiada, fora de controle. Cuidado com isso. Outra coisa interessante são atitudes erradas com o sexo oposto. Às vezes seguindo amigos que culturalmente acham certo se aproximar muito ou mesmo dar muita intimidade a uma mulher ou a um homem que não é o seu esposo ou a sua esposa. Abrindo precedentes perigosos. E que não poderão ser levados adiante por você. Toma cuidado. Isso é uma prática cultural. É uma prática cultural. Pessoas, não, isso não tem nenhum problema não. E vai, é amigo. E vai terminando dando intimidade demais. O homem para a mulher que não é a sua esposa e a mulher para um homem que não é o marido dela. Isso é perigoso, porque isso pode levar você a coisas que você não pode fazer.
Há coisas que não são permitidas por Deus para a sua vida. Então, vale a pena você tomar muito cuidado com isso. Abrir os olhos. Abrir os olhos e se conter com esse tipo de atitude que não vai te levar a nada. Essas são apenas exemplos, irmão, de muitas coisas existentes. E é preciso tomar cuidado com elas, porque elas estão aí, elas são reais, são verídicas no dia a dia das nossas vidas. Um outro problema que eu quero tratar com vocês aqui, um outro desafio para a família cristã na atual, no mundo contemporâneo, no mundo atual, é aquilo que estou chamando de o problema de Ana. Está lá em 1 Samuel. Diz assim o texto: havia certo homem de Remataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia anos após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quero frisar algumas coisas nesse texto. Preste atenção. Tinha 2 mulheres. Uma era Penina. Penina tinha filhos. E a outra era Ana. E Ana não tinha filhos. A sua rival a provocava. Ou seja, a rival de Ana a provocava. E isso se repete 2 vezes, dando a ideia de que isso era uma prática constante ali. A rival de Ana a provocava. O seu marido lhe perguntava, aí tem uma série de perguntas que mostra que Eucana fazia para ela. E na verdade são várias perguntas, como se ele não soubesse nada que estivesse acontecendo, né? E uma outra coisa, Ana chorava e não comia. Mostra, denota o sofrimento de Ana com aquela situação pela qual ela passava. Ana subia à casa do Senhor. É a última coisa que eu quero frisar nesse texto aí. Ana subia à casa do Senhor. Então, algumas coisas que precisam ser vistas nesse texto, né? Esse desafio aqui é um desafio muito importante. Não vou falar muito sobre ele, não. Mas ele é muito importante. Algumas coisas. Primeiro, esposo polígamo. Naquele casamento, o marido era polígamo. Isso é causa de desavença. E vocês veem no texto, eu frisei isso, que isso foi causa de desavença para aquela família. Por quê? Porque a poligamia está fora dos padrões de Deus. A poligamia está fora dos padrões de Deus. A gente vai ver que o casamento ele é Deus, ele é criado por Deus no Gênesis. Né? Ele diz que o homem terá uma mulher e a mulher terá um marido. Nós vamos frisar isso mais adiante. Né? Mas o padrão de Deus para o casamento é aquilo que nós já frisamos em Gênesis. Serão os dois uma só carne, é o homem e a mulher. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Poligamia é fora dos padrões. Nós precisamos entender, isso não é ensinamento humano, isso é ensinamento da palavra de Deus, e nós precisamos obedecê-lo. Outra coisa, Ana não podia ter filhos. Grande dificuldade ainda enfrentada pelos casais nos dias atuais. A mulher se casa, o marido se casa, o casal se forma e depois vai descobrir que não pode ter filhos, ou por causa da mulher, e há casos que é por causa do marido também. E isso, às vezes, irmãos, é um problema sério. Eu me lembro que atendi um caso aqui no nosso país, a partir do país onde eu trabalho, fui comunicado por uma família, que era uma família de amigos, eu passei a dar atendimento a esse casal, que tinha mais ou menos 8 anos de casado, por WhatsApp e Skype. Eu tive muitas conversas, às vezes conversa de 1h30, via Skype, via WhatsApp com vídeo, ou às vezes só com voz, por causa da internet. Mas a ideia é que aquele casal, quando descobriu que não podia ter filhos, na verdade, eles estavam já prestes a se separar. E nesse caso, era a atitude dos dois, mas uma atitude mais forte do marido. E quando viu que não podia ter filhos, se desesperou e ia desfazer o casamento.
Pela graça de Deus, esse casamento foi restituído. Deus orientou aquele pessoal, nos orientou também para trabalhar com eles. Eles estão firmes, estão procurando um outro meio para poder ter o filhinho deles. Então tome cuidado quando isso acontece. Porque o casamento de vocês, quando aconteceu, ele aconteceu porque Deus permitiu essa união. E Deus já conhecia tanto um quanto o outro. Se não podia ter filhos, podia ou não podia ter filhos, eu já sabia disso. Não estava fora da onisciência de Deus, não. Deus já sabia disso. Deus é onisciente. Não se esqueça disso. Então tome cuidado. Esse é um grande problema que Ana tinha e é um problema atual também. Outra coisa interessante é a incompreensão e intromissão da família. Cuidado. Isso é muito perigoso, principalmente quando traz peso sobre o ombro da pessoa afetada. A família, na verdade, ela tem que existir para ajudar. Ela não pode existir para atrapalhar. Eu me lembro que quando eu pastoreava a primeira igreja batista de Uíge, eu tive um problema sério dessa linha. Um novo casal, né? Eles tinham casado recentemente, eram membros da minha igreja, eu era o pastor titular da igreja. E aí descobriram que a moça não podia ter filhos. A partir daí começou uma crise forte. E a coisa que foi mais drástica foi ver interferência familiar. E naquele caso uma interferência altamente negativa. Os próprios pais, mas principalmente a mãe, aconselhando o filho a ter filho fora do casamento. A ter filhos fora do casamento. Isso é uma desgraça, desculpa a expressão. Na verdade, esse é um conselho altamente destrutivo. E como famílias, nós temos que tomar cuidado. E você, como casal, tem que tomar cuidado para que não haja influências negativas da sua família. Influências que podem causar desavenças entre marido e mulher. Desavenças que muitas vezes não serão remediadas, levando à destruição do casamento de uma forma geral. Cuidado, na verdade. Cuidado. Na verdade, é bom quando nós temos pais e mães cristãos e que conscientes e que podem dar conselhos que ajudem o casal. Outra coisa interessante é a incompreensão e aceitação de influências externas do esposo. E aqui é direto Eucana. Eucana não compreendeu a dor da sua mulher. Os irmãos, vejam a série de perguntas que ele faz. E das perguntas que ele faz, ele chega a dizer assim: será que eu não sou mais importante para você do que 1000 filhos? Não é, naquele contexto não é, porque essa não era a pergunta que deveria ser feita. Então, maridos, cuidado para não ser incompreensíveis com a sua esposa quando acontece um negócio desse. Mas pode ser o oposto. Esposas, cuidado para não ser incompreensível com o seu marido, caso você esteja passando por uma situação dessa. O problema de Ana envolve várias coisas, mas uma coisa interessante aqui é que Ana buscava o Senhor. O texto vai frisar que Ana chorava, Ana deixava de comer, aquilo era muito duro, era muito pesado para ela, aquilo afetava ela diretamente. Mas o texto diz também que Ana buscava o Senhor. Ou seja, Ana buscava a solução no lugar certo. E nesse caso ela estava sozinha. O esposo não estava fazendo a mesma coisa que ela. Mas o ideal é que vocês dois, marido e mulher, se estiver passando por um problema ou quando passar por uma dificuldade dessa, os dois busquem ao Senhor. Busquem solução do Senhor para que as coisas sejam resolvidas. O texto diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O caminho, irmãos, não é buscar solução em quem não pode dar solução, em quem tem receita de mágicas. O caminho é buscar solução no seu Deus, o Deus vivo, o Deus todo verdadeiro, o Deus que te salvou, o Deus que uniu vocês. É a Ele que vocês têm que recorrer, assim como Ana fez. Este continua sendo um grande desafio para as famílias cristãs contemporâneas. E para concluir a nossa palavra, um terceiro desafio é o desafio de se manter firme em Cristo e em sua igreja. O texto diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou deuses dos amorreus, em cuja terra
vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja, se porém, eu estou frisando algumas coisas do texto, se porém não lhes agrada servir. A pergunta aqui é, por que se não lhes agrada servir? Por que Josué estava falando isso? Depois de toda a experiência que o povo teve com Deus, o povo vindo de um exílio, o povo então entrando numa terra prometida, e nesse contexto, como eu já falei no início, que Josué escreve, ali o povo já havia herdado a terra prometida, já havia conquistado. E por que agora Josué tem que falar assim, não lhes agrada servir? Por que dessa pergunta? O que estava acontecendo depois da grande experiência que tiveram com Deus? Fazer essa pergunta? Se não lhes agrada a servir? A influência, a resposta é essa. A influência da sociedade onde viviam agora estava os influenciando de forma negativa, ou estavam sendo influenciados de forma negativa. Olha o texto, vamos olhar de volta ao texto. Se aos deuses que os seus antepassados serviram até o Eufrates, ou aos deuses que os amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. A verdade, aquilo que nós já vimos, as tradições, o povo estava sendo influenciado pela cultura, pela religião, estava sendo influenciado pela prática. Em alguns momentos, ao invés do povo imitar eles estavam imitando o que o povo estava fazendo. E quando então você começa a imitar aquele que não conhece a Deus, o resultado é você fazer coisas que desagradam a Deus. E aí a grande tendência de você não se manter firme em Cristo e não se manter firme em sua igreja. Nós estamos vivendo no século 21, irmãos. A influência da sociedade ela pode ser muito negativa e te levar a desanimar das coisas de Deus em detrimento das outras coisas oferecidas. Há muitas coisas sendo oferecidas aí que não diz respeito com o querer de Deus para a sua vida, mas que estão sendo oferecidas. Até um tempo atrás falava-se no mundo moderno, hoje fala-se no pós-moderno. O moderno, na verdade, já está ultrapassado. Quando se fala em pós-moderno, significa que o moderno já está ultrapassado. Aquilo que era moderno já foi. Hoje é o pós-moderno, já está além disso aí. No pós-modernismo, tudo é questionado. E as ideias que predominam, tudo é questionado. E as ideias que predominam, por exemplo, é a rapidez de comunicação. A ênfase é isso. Eu falo aqui, no outro lado do mundo eles me ouvem. Eu gravo um videozinho aqui, no outro lado do mundo todo mundo está vendo, eu quero me aparecer. A comunicação rápida. Uma outra ênfase, o relativismo. Não existe padrão, tudo é relativo. Tudo tanto faz como tanto fez. Já ouviram essa expressão? Esse é o relativismo. Tira os padrões outrora estabelecidos. A outra coisa é o individualismo. É eu. Tudo aponta para mim. A vida em conjunto. E aí isso termina sendo uma praga para os casais. Porque, na verdade, tira aquilo que deveria ser uma aderência, um fortalecimento, individualiza isso. E você passa a ver um lutando, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, cada um querendo fazer aquilo que quer, aquilo que lhe agrada. O individualismo. Outra coisa, a inexistência de uma verdade única. E com isso a visão do Deus poderoso, que através de Jesus resgata a humanidade, passa a não ser mais importante. A verdade, ela deixa de existir. É isso que esse mundo está pregando hoje. É isso que o pós-modernismo está pregando hoje. E é isso que muitas vezes tira a sua firmeza de Deus. Tenta te afastar de Deus, tenta te afastar da igreja. Nós falamos de comunicação, hoje nós estamos vivendo a pandemia, hoje os nossos cultos estão sendo online. Mas quando acabar o culto online, antes mesmo da pandemia, tinha alguma coisa, por exemplo, teve algum momento que ir para um cinema para você era mais importante que vir para a igreja? Ir para um jogo de futebol, por exemplo, era mais importante que vir para a igreja? Ficar assistindo um filme em casa era mais importante que ir para a igreja? Esse negócio dessa pandemia vai passar, irmãos. A igreja vai para a rua. A igreja tem contato tete a tete, face a face com o povo. Isso vai passar.
Você tem que tomar cuidado, porque os desafios do mundo contemporâneo, eles tentam tirar você do contexto da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, perde o seu valor no mundo atual. A igreja, na verdade, ela deixa de existir na cabeça de muitas pessoas, não tem importância ir para a igreja, isso é mentira do diabo, tem sim. A fé é colocada em xeque, a sua fé é colocada em xeque com os atuais valores existentes. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu me lembro daquela música que a gente cantava, o hino do cantor cristão, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor no sangue do Consolador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Casais, cuidado. Cuidado que há muitas coisas querendo tirar vocês do trilho, querendo tirar o foco de vocês daquilo que é o verdadeiro. Tudo isso está presente hoje no ensino universitário, nas graduações, nas pós-graduações, no dia a dia. O ensino incorporou tudo isso, está lá. Às vezes falamos no pós-modernismo, no pós-moderno como algo bonito, mas não percebemos que muitas vezes já temos sido influenciado com os deuses, influenciado com as filosofias de vida, influenciado com as ideologias, os pensamentos que se propõem a olhar para sua forma de vida como antiquada, ultrapassada, e te propõe um novo que não coaduna com os ensinos da palavra de Deus para a sua vida. O povo de Deus no livro de Josué estava se envolvendo com aquilo que para eles era o chamado pós-moderno da época deles. As conquistas, novas ideias, novas convivências, passou a ser um meio de afastá-los de servir ao Senhor. E Josué os adverte: cuidado, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a sua proposta, essa deve ser a minha proposta. Como família cristã, essa deve ser a nossa proposta. Se manter firmes em Cristo e em sua igreja é um grande desafio no mundo atual. Mas vocês, como casais, como famílias, precisam persistir nisso. Precisam perseguir isso. E eu concluo essa primeira parte dessa palestra citando um texto adicional ao que já vimos, que é 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou em outra versão, eis que tudo se fez novo. E Deus vos abençoe e os ajude a compreender e a viver tudo isso que nós vimos aqui. Peitar esses desafios e vencê-los com a graça de Deus. E nos vemos. Aguardo vocês na próxima parte desse estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha aí uma noite e um bom culto abençoado por Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos então na segunda parte desse estudo. Fiquem com Deus.